Olá amigos, aqui Francisco Pontes, no nosso canal Log News, com a missão de mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga do brasileiro, né? Hoje nós vamos começar com uma historinha que envolveu um time de futebol brasileiro, que isso diz respeito diretamente ao transporte rodoviário de carga do que diz respeito a gerenciamento de risco, né? Então, o episódio da Chapecoense, que deu um trauma nacional, até internacional, deveu-se à falta de cuidado de não se ter um plano de gerenciamento de risco na logística de transporte dos jogadores, né? E por uma decisão que envolvia uma parada estratégica do avião, ou seja, não foi feita a parada, e aí os motivos eu não sei, não foi revelado para ninguém, mas o fato é que o avião não parou, houve aquela tragédia. Como é que isso se transfere, essa posição, esse contexto para o transporte rodoviário de carga? Exatamente nesse item de gerenciamento de risco, se você tem um plano de gerenciamento de risco, o seu PGR, né, é que faz com que a sua empresa evite de correr riscos desnecessários, né? Embora a maioria das empresas, ou todas, tem que ter o seguro obrigatório, né? Mas nem todos têm uma cobertura total para aquilo que transporta. Isso é um cuidado que tem que existir. Certa vez, quando eu assumi a gestão de um transportador e fiz um seminário, eu fiz a seguinte pergunta aos gestores da empresa, estava diretoria, sócio, tudo lá. O que é mais importante? O correto preenchimento do cadastro para quem vai contratar terceiros ou a própria frota própria, correto preenchimento do cadastro junto à tua gerenciadora de risco dos dados do carro e do motorista, ou o pagamento que você libera para ele custear a viagem na estrada? Pois bem, a grande maioria, acima de 80%, disse que o recurso que estava sendo liberado era muito mais importante. E aí, um ledo engano, né? O fato é que a qualidade do cadastro, atrelado a um programa de gerenciamento de risco adequado, que tem todo o teu contexto, né? Que nós vamos conversar sobre esse contexto. E um deles é exatamente o cadastro, né, dos dados do veículo e do motorista, que são os primeiros pontos de risco de uma viagem, por isso que tem muito golpe por aí. Às vezes o motorista vende seus documentos e alguém vai lá, aplica um golpe, porque alguém relaxou no gerenciamento de risco, tá? Então, esse cuidado no PGR seu, né? O primeiro PGR da transportadora, que diz respeito a qual é o trajeto que o carro vai fazer numa viagem tipo São Paulo-Recife. Quais são as paradas que ele vai executar, quais são as paradas que ele deve evitar, quais são as estradas que ele deve evitar, tá? Qual é o período que ele deve rodar, né? O controle da velocidade, uma boa fornecedor de rastreadores de primeira linha, colocar isca em todos os carros. Hoje em dia não se consegue mais viajar sem isca, é uma coisa barata que causa uma proteção adicional, e é muito barato uma isca colocar no carro. A verificação do estado do motorista, né? E um bom treinamento do motorista, né? E atrelado a tudo isso, se você não tiver uma base própria, se tiver, faz, mas o ideal, eu prefiro sempre ter uma estrutura profissional acompanhando, uma boa gerenciadora de risco, que faça com que o PGR da tua transportadora seja cumprido, tá? E o outro ponto é os PGR dos clientes com seguro próprio, que é hoje uma salada mista grande, né? Tem produto que não pode andar com o outro, o gerenciamento de risco aumenta, você está totalmente exposto a situações de diversos problemas em função dos produtos, dos valores, concentração de valor. Alguns clientes dizem até onde é que teu carro pode abrir, se não pode abrir, onde é que pode parar. Então tem que fazer uma combinação de fatores entre o PGR e o PGR de alguns clientes que têm seguro próprio, né? E aí um bom diagnóstico, você
transferir isso para alguém, ou uma parte de análise interna, ou para a tua equipe de PGR terceirizado, ou a tua corretora pode fazer esse trabalho para você, para analisar o PGR e fazer o ponto de encontro entre os dois PGR para que você se proteja. Por que tudo isso? Né? Porque hoje o seguro de uma transportadora, se ela for bem administrada essa conta, a conta que mais dá resultado para a transportadora é exatamente o seguro. Assim, quando você aluga um carro, uma locadora dessa de carro, se você bota seguro, a maior rentabilidade da locadora é o seguro. Então, e se você tiver algum problema de agravamento, ou por acidente, ou por roubo porque as informações estavam inadequadas, ou uma má direção porque o motorista dirigiu, você pode não receber o seguro ou agravar o teu seguro. E isso faz com que o teu custo aumente e reduza a tua rentabilidade. Né? Então é importante que o profissional que vai contratar o carro, alocar o carro para a viagem, seja uma pessoa muito bem preparada, né? Que tenha toda uma metodologia e um roteiro para liberar aquele carro, com o aspecto de cadastro, liberação, autorização e toda a parte documental. Verificação do checklist do estado do veículo, né, se o veículo está adequadamente, porque não é só ter seguro, é fazer com que o carro chegue no destino para que você, além de não perder dinheiro, não cause nenhum dano na tua carteira de cliente. E isso acontece muito, e tem gente que de repente acontece um acidente e não consegue pagar o cliente. O outro ponto PGR, que muita gente, embora não transporte produto químico, né, hoje em dia faz-se necessário você ter também um seguro ambiental. Porque se um carro tombar na estrada e ficar resíduo na estrada, ou cair num rio, ou num riacho, num córrego, você está sujeito a uma multa alta. Então, a multa ambiental pode acabar com a tua empresa. Então, isso também tem que ocorrer. E você tem uma pronta resposta. Né? Então, atrelada ao PGR, você também é interessante ter uma empresa de pronta resposta. Para acidente, para cobertura do carro, se o carro tombar, por uma limpeza do ambiente, caso suje, tá? Você tem toda essa estrutura de apoio, vai minimizar o risco da tua empresa. E aí, nesse ponto, feito esse trabalho de forma adequada, aí é buscar uma boa corretora, que hoje tá bom de se renegociar o seguro. Então, se você tem um seguro que já está na mesma corretora há 2, 3 anos, que é o ideal que você demore e ficar sempre para criar uma história adequada e tudo, e não está com problema, vale a pena chamar para conversar, mesmo na vigência da apólice, chamar mais 2 ou 3 corretoras com seguradoras com retaguarda boa, e você vai conseguir redução significativa hoje no teu seguro. Você cuidar do teu gerenciamento de risco, né? E aí a parte de monitoramento. Então o ideal é que você tenha, além do gerenciador externo, você tem também alguém internamente que possa também ter uma certa pronta resposta na tua estrutura. Uma redundância, porque hoje está tudo no computador e muitas vezes as pessoas não cumprem todo a atenção com relação ao computador, que é uma coisa grave. Então, o ideal é que você tenha um gerenciamento de risco rigoroso com relação a mantenha isso muito bem sob controle. E a pessoa que cuida desse item na tua e um preparo adequado. Então, um PGR, né, e bem executado, consegue minimizar os riscos dela. Então, hoje é uma live curta, mas é um item de extrema importância e nós temos um bom PGR com relação à orientação do motorista. E os motoristas, nós vamos entrar no BR-OBRO, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso vai aumentar o volume de carro na estrada, embora as vendas não estão bem aquecidas, mas vai tender a aquecer. E um bom PGR, onde você monitore não só a parte de cadastro e tudo, mas sim do comportamento dos veículos seus na estrada. Isso vai evitar grandes prejuízos. Mas nesse momento vale a pena puxar e chamar seus fornecedores da estrutura de gerenciamento de risco, corretora, que vai chamar seguradora, e gerenciamento de risco, você vai conseguir
se tiver com a saúde adequada e com relação ao sinistro, grandes reduções de custo dessa conta. Tá certo? Então, um bom PGR, bem administrado, melhora o resultado da sua empresa e você economiza bastante. Obrigado, né? Paz e felicidade a todos. Por hoje é só.